Livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. Versículo 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Eliade, filho de Marqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filha de José, e os nomes delas são estes: Macra, Noa, Ogra, Milca, Tirza. Versículo 2. E apresentaram-se diante de Moisés e de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da revelação, dizendo, versículo 3, nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que ajuntaram contra o Criador. Isso na companhia de Corá. Porém, morreu o nosso próprio pecado e não teve filhos. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o nosso Criador, que fez o céu e a terra. Isto é, na companhia de Corá. Porém, morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Versículo 4. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre da sua família, por não ter tido um filho homem. Dai-nós uma possessão entre os irmãos de nosso pai. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Rezolitas e dos Maacatitas, e ele chamou inclusive Bazã, pelo seu nome, Avote Jair, até hoje. No livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, diz assim: Cesã não teve filho, homem, mas filha mulher, e tinha Cesã, um servo egípcio, cujo nome era Jará. Versículo 35. Deu, pois, Cesã a sua filha por mulher, a Jara, seu servo, e ela deu à luz a Tai. No livro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, está escrito assim: também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiro e peregrino. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, está escrito assim: se o irmão morrerem juntos e um deles morrer sem deixar filho homem, a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. O seu cunhado estará com ela e tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. Voltando lá no capítulo 27 de Números, versículo 5. Moisés, pois, levou a causa delas perante o nosso Criador que está no céu. Versículo 6. Então disse o nosso Criador a Moisés. Versículo 7. O que as filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente a dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai.
A herança de seu pai fará passar ela. Versículo 8. E dirá aos filhos de Israel: se morrer um homem e não tiver filho homem, farei passar a sua herança à sua filha mulher. Versículo 9. E se não tiver filha mulher, darei a sua herança a seus irmãos. Versículo 10. Mas se não tiver irmãos, darei a sua herança ao irmão de seu pai. Versículo 11. E se também o seu pai não tiver irmão, então darei a sua herança a seu parente mais chegado, dentre as suas famílias, para que possua isso. Será para os filhos de Israel em estatuto direito, como o Criador do céu e da terra ordenou a Moisés. Versículo 12. Depois disso, o Criador do céu e da terra a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vi a terra que tem dado aos filhos de Israel. No livro de Números, capítulo 33, versículo 47 e 48. Partiram de Almon de Brataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Versículo 48. Seu pai de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. No livro de Números, capítulo 32, versículo 38, está escrito assim: Nebo e Baal, Meon, mudando ele os nomes de Sibima, e deram os outros nomes à cidade que edificaram. Voltando lá no livro de Números, capítulo 27, do versículo 13. E tendo visto, será tu também recolhido ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Versículo 14. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, foste rebelde à minha palavra, e não me santificando diante dos seus olhos. No tocante às águas, estas são as águas de Meribá, de Gade, no deserto de Zin. Versículo 15. Respondeu Moisés ao nosso Criador do céu e da terra. Versículo 16. Que o Criador, o nosso Pai que está no céu, do nosso Criador, o Espírito de toda a carne põe um homem sobre a congregação. Versículo 17. O qual sair diante deles e entre diante dele, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do nosso Criador não seja como ovelha que não tem pastor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 36, está escrito assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque andava desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andava desgarrado, errante como ovelha que não tem pastor. Voltando lá no capítulo 27 de Números, versículo 18. Então disse o nosso Criador, que fez o céu e a terra e todas as coisas, a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e põe ele a mão. Então disse o Criador a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe ele as mãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9.
Ora, Josué, filho de Número, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha imposto as mãos assim, se os filhos de Israel ele obedecessem e fizeram como o Criador ordenara a Moisés. Versículo 9 de novo. Ora, Josué, filho de Número, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés ele tinha imposto as mãos. Assim, se os filhos de Israel ele obedeceram e fizeram como o Criador ordenara a Moisés. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: E os apresentaram perante os apóstolos. Este, tendo orado, e eles puseram as mãos. Versículo 7. Divulgava-se a palavra do Pai que está no céu, nosso Criador, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. O versículo 14 de novo: não negligencie o dom que há em ti, qual te foi dado por profecia, com a posição das mãos do presbítero. Voltando lá no capítulo 27 de Número, no versículo 19, e apresenta perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, dá ele a comissão à vista dele. Versículo 20. Sobre ele porá da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 21. E ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim perante o Criador. Segundo a ordem de Eleazar, sairão segundo a ordem de Eleazar. Entrarão, e ele e todos os filhos de Israel, isso e toda a congregação. Versículo 22. Então Moisés fez como o Criador ele ordenara. Tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Versículo 23 para terminar. E pôs-lhe as mãos, e deu a comissão, como o Criador falaram por intermédio de Moisés. No livro de Números, capítulo 7, versículo 89. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o nosso Criador, que fez o céu e a terra e todas as coisas, ouviu a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim ele falava. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, está escrito assim para terminar: também porá no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Criador, nosso Pai que está no céu. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração,
diante do Criador que está no céu, continuamente. Também, versículo 31, também fará o mando do éfode todo de azul. Voltando lá no capítulo 27 de Números. Este foi o livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23, para terminar. Fica todos abençoados por nosso Pai que está no céu. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele. Seja abençoado o nome do Filho dele, nosso Salvador, e até o próximo. Assim seja.